Sexo antes do casamento é pecado. Você já ouviu isso a vida inteira. Mas e se eu te dissesse que o que você chama de casamento não é exatamente o que a Bíblia descreve? Fica comigo só por alguns minutos. Isso pode mudar inteiramente aquilo que você compreende por intimidade cristã. Eu sou o Rodomar Ricardo Hamloff e você está no canal Teologia Missional. E hoje nós vamos falar de uma coisa que muita gente evita: olhar a Bíblia com honestidade histórica. A pergunta é direta: o ato sexual transforma duas pessoas em uma só carne? Ou será que nós precisamos de cerimônia na igreja para que exista o casamento? Eu vou te mostrar o que a Escritura realmente diz. E também vamos nos basear em estudiosos sérios que ensinam a respeito disso. E o que isso significa pastoralmente para nós hoje. Mas atenção, este não é um vídeo para justificar imoralidade sexual. É um estudo honesto. Vem comigo e vamos conversar. Vamos começar pelo começo. Gênesis, capítulo 2, o verso 24. Ali nós lemos: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Essa é a base teológica do casamento. Nós temos aqui três elementos. Primeiro, deixar pai e mãe. Independência. Segundo, unir-se à mulher. Isso implica compromisso público. E terceiro, ser uma só carne, união sexual. E aqui está a questão. Jesus citou esse versículo quando falava de divórcio. Sim, Jesus citou exatamente esse texto. Jesus, no Novo Testamento, citando um versículo do Antigo Testamento. Ele cita literalmente Gênesis 2:24 e conclui: portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Mas aí vem a pergunta: quando é que Deus une? Na cerimônia ou na consumação? O apóstolo Paulo também usa esse termo uma só carne em dois contextos diferentes, para falar de casamento em Efésios 5 e também para advertir contra a prostituição em 1 Coríntios, o capítulo 6. Em 1 Coríntios 6, o verso 16, ele diz o seguinte: vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Paulo está dizendo que a união sexual, mesmo com uma prostituta, cria uma realidade de uma só carne. Isso não significa que sexo com uma prostituta é casamento, mas significa que o ato sexual tem consequências espirituais reais. Então, o que isso quer dizer? Vamos olhar para aquilo que o casamento significava nos tempos bíblicos. Aqui está o que você precisa entender sobre isso. No Antigo Testamento não tinha igreja, não tinha pastores, não tinha certidão de casamento, mas o casamento tinha três elementos principais. Primeiro deles, um acordo entre as famílias. O pai da noiva e o noivo negociavam o dote. Isso era o compromisso público. Segundo, vem o período de noivado. Esse período podia durar meses até um ano. Nesse período, o casal já era considerado marido e mulher. Por isso, lembra do Novo Testamento, José e Maria? Então, por isso, José pensou em repudiar, abandonar Maria quando ela apareceu grávida. Eles ainda não tinham consumado a união, mas já eram casados legalmente. E o terceiro elemento, a consumação. O noivo levava a noiva para sua casa e então consumava o casamento. E era a consumação que selava definitivamente a união. Em Deuteronômio, no Antigo Testamento, capítulo 22, há várias leis sobre questões envolvendo relacionamento, virgindade, por exemplo. Ali diz que se um homem acusasse a esposa de não ser virgem, os pais dela tinham que provar com o lençol da noite de núpcias. E por que isso importa tanto? Porque a consumação tinha peso legal e social. Era a evidência física da união. Mas atenção, isso não significa que no mundo bíblico
sexo era igual a casamento automático. Havia contexto, havia compromisso público, havia responsabilidade familiar. E claro, por isso nós precisamos sempre tomar cuidado com simplificações. Vamos ser honestos, existem aqui dois perigos, dois extremos perigosos nessa discussão toda. Primeiro perigo, o primeiro extremo, é reduzir o casamento à cerimônia. É casamento se tiver igreja, se tiver cerimônia, se tiver pastor, se tiver certidão de casamento. Mas a Bíblia não exige isso. O casamento de Isaac e Rebeca não teve cerimônia religiosa. O casamento de Adão e Eva, Deus os uniu, pronto. Extremo número 2, dizer que qualquer sexo é casamento. Se você transou, você é casado aos olhos de Deus. Isso também não é verdade. Porque casamento, na Bíblia, envolve mais do que sexo. Envolve compromisso público, responsabilidade familiar, fidelidade vitalícia. Andreas Kostenberg, aqui nesse livro, depois eu vou deixar o link na descrição, ele é um dos maiores estudiosos sobre casamento bíblico. Ele diz que o elemento sexual é central ao conceito de uma só carne, mas ele não afirma que toda relação sexual constitui casamento legal. Basicamente, o que ele diz é: Deus criou o sexo para o contexto do casamento e da fidelidade, ou seja, um contexto de compromisso e confiança. No livro de Hebreus, no Novo Testamento, capítulo 13, verso 4, nós lemos o seguinte: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. A preocupação bíblica não é com rituais, com fidelidade, é com o bem das pessoas, é com a proteção da intimidade como dom sagrado. Então, o que isso significa para nós hoje? Vamos falar diretamente. Você é solteiro? Entenda que a sexualidade foi criada por Deus para a união fiel e exclusiva. Não é regra arbitrária, é proteção, é sabedoria. Quando você se entrega sexualmente a alguém, você está criando uma realidade de uma só carne, mesmo que não tenha cerimônia, mesmo que não tenha compromisso. E essa realidade tem consequências espirituais, emocionais e até físicas. Escuta com atenção. Eu não vou te dizer automaticamente que você é casado aos olhos de Deus, porque isso depende do contexto, depende de intenção, depende de responsabilidade. Mas reconheça, a consumação tem significado e Deus oferece arrependimento e restauração. Se você é pastor, se você é um líder na igreja, ensine a igreja, ensine as pessoas a diferença entre o rito cerimonial e a realidade bíblica. Não julgue, discipule, ensine. Cuide do coração, do corpo e compromisso. E agora um desafio prático. Que tal fazer um desafio de 7 dias? Para você que é solteiro, eu tenho um desafio para você. Pega nos primeiros 2 dias, usa 2 dias para refletir sobre o seguinte versículo, Gênesis 2, 24. E fica pensando e se perguntando o que significa esse negócio de uma só carne. Medita sobre isso um tempo. Depois, no 3º e no 4º dias, faça algumas anotações. O que você busca em uma relação? Prazer efêmero, imediato ou uma parceria vitalícia? Depois, ali no dia 5, no dia 6, comece a prestar atenção nas coisas que você consome, informações, e tenta evitar estímulos que levam à intimidade física sem compromisso. O que estimula as pessoas? O que nos estimula isso? Começa a evitar, começa a cortar da tua vida. Séries, música, redes sociais. Eu não estou falando para você cortar todas essas coisas de modo geral, mas dentro dessas coisas, aquilo que gera esses estímulos. E finalmente, no dia 7, quem sabe você procura um irmão, uma irmã da igreja, alguém de confiança, alguém mais velho, com mais experiência. Procure alguém com quem prestar contas, com quem compartilhar da sua vida, a quem se confessar, alguém que você pode pedir para orar por você. Isso é fundamental, é muito importante. Deus não nos fez para caminhar sozinhos. E se você se sentir à vontade, comenta aqui nos comentários como foi essa trajetória, esse desafio dos 7 dias. Então vamos dar uma recapitulada nisso tudo que nós falamos?
Casamento bíblico é mais do que cerimônia, mas também é mais do que sexo. É compromisso público, fidelidade vitalícia e união de uma só carne. A pergunta não é: posso transar sem cerimônia e está tudo bem? A pergunta é: estou vivendo de acordo com o plano de Deus para a intimidade e compromisso? E se este vídeo te ajudou de alguma maneira, se inscreve no canal, ative o sininho, curta o vídeo, compartilhe com outras pessoas que você acha que também precisam ter acesso a esse conteúdo. E se você quer se aprofundar nessa temática dos relacionamentos, da família, eu recomendo muito esse livro de Andreas Kustenberg e David Jones. Vou deixar o link aqui na descrição, dá uma conferida lá depois. E lembra, Deus criou a sexualidade como presente, não como armadilha. Viva isso com sabedoria, fé e responsabilidade. Nada substitui a paz de uma consciência tranquila. Não há maior segurança do que a certeza de um relacionamento onde há confiança. Que Deus te abençoe. Seja você uma bênção.